Nova máxima histórica do Bitcoin, vídeo especial agora. Provavelmente quem não comprou ainda está se perguntando, putz, por que eu não comprei lá atrás quando o preço estava mais baixo? Quem comprou está pensando, putz, por que eu não comprei mais? E quem comprou tudo que podia está pensando, putz, por que eu não tinha mais dinheiro para comprar ainda mais? Então o preço do Bitcoin a 123,4 mil dólares e passou aí a máxima histórica, chegou próximo aí dos 124, não sei se chegou aí a cotar a 124 mil dólares no dia de hoje, vamos dar uma olhada aqui. E sim, então chegou nos 124 mil dólares, máxima histórica aí no preço do Bitcoin, e o preço parece que está se tornando cada vez mais previsível, porque eu mencionei em alguns vídeos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que muito em breve a gente poderia ver uma renovação no topo histórico. Eu não pensei que fosse tão rápido, então já tivemos aí a renovação no topo histórico, ainda de forma tímida, então chegou a 124 mil dólares, mas pode ser que passe, porque temos várias notícias bastante otimistas, vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. É claro, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, mas a gente gosta de analisar um pouco os dados, os gráficos aqui e o que está acontecendo no mercado, falar um pouco sobre a adoção institucional aí do Bitcoin e sobre algumas tendências e alguns indicadores. Mas antes de começar o vídeo, então, eu quero lembrar que temos uma parceria com a Bipa. Você pode utilizar o nosso cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bip é uma exchange muito fácil de utilizar, é muito intuitivo. Eles têm cartão com cashback em Bitcoin, que é muito legal, e tem soluções na Lightning Network. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo, todas as informações e todos os links estão ali. Então, voltando aqui, preço do Bitcoin chegou aqui no dia de hoje a... Deixa eu ver se eu consigo diminuir o gráfico aqui. Então, 124 mil dólares. Foi a máxima histórica aí do preço do Bitcoin, superando aí, se eu não me engano era 123 a última máxima histórica. Então está muito próximo disso, mas segundo várias notícias e segundo o cenário macroeconômico, pode ser que a gente veja uma renovação de preço ainda. Então, dentre essas notícias, temos ETFs aí bombando. Então, o ETF da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, se tornou o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. A gente tem várias instituições agora dentre os 10 maiores detentores de Bitcoin. Então, ETFs, temos as Bitcoin Treasury Companies, temos o governo dos Estados Unidos, o governo da China, exchanges. Então, são várias empresas que estão entrando nessa corrida para o Bitcoin, estão tornando o cenário cada vez mais bullish. Além disso, vários indicadores que eu já mostrei em outros vídeos aqui, inclusive por isso que eu falei que a gente poderia ver uma renovação da máxima histórica que de fato se concretizou. Então, o Maior Multiple do Bitcoin, por exemplo, mostra que o preço ainda não está tão esticado comparado em outros ciclos. O Maior Multiple aí ele considera a média móvel do Bitcoin, o que significa que o ciclo está se tornando menos volátil e o preço não parece estar tão esticado, porque a média aí desse indicador é 1.3 e agora está em 1.21. Se a gente olhar nos outros ciclos aqui de alta, por exemplo, 2013 passou de 6, certo? Em 2017 passou de 3, em 2021 passou de 2. Então a gente vê uma redução na volatilidade do preço do Bitcoin, mas este ciclo está muito interessante e talvez a gente veja a quebra do padrão de 4 em 4 anos. Então tivemos uma alta ali em 2013, depois uma em 2017, depois 2021 e agora 2025 estamos de novo numa máxima histórica. Mas por que esse padrão de 4 em 4 anos pode ser quebrado agora? Por conta da adoção institucional. Então temos países falando em reservas estratégicas do Bitcoin, os Estados Unidos já falou bastante sobre isso, temos a China também como um dos maiores detentores de Bitcoin e a adoção institucional, por exemplo, da BlackRock aí, que é bastante marcante no mercado. Além disso, aliado a tudo isso, temos também a questão da dívida dos Estados Unidos, que já passa de 36 trilhões de dólares, e do declínio das moedas fiduciárias. Então, dólar, real, euro, por aí vai. As pessoas estão percebendo que as moedas fiduciárias tendem a colapsar inevitavelmente. Então, a dívida e o colapso das moedas fiduciárias faz com que investidores procurem alternativas. Temos o ouro e o Bitcoin, ambos muito próximos da máxima histórica. O ouro está aqui. Mas o Bitcoin aí vem tendo um resultado realmente muito superior ao ouro e do que a maioria dos ativos
diga-se de passagem, com uma valorização brutal. Em reais, então, o Bitcoin está a 666,3 mil reais. Então, muito interessante. Será que a gente vai ver o Bitcoin a R$1 milhão ainda neste ciclo? Eu tenho um vídeo que já está preparado, deve sair amanhã aqui no canal, falando exatamente sobre isso, sobre a possibilidade do Bitcoin alcançar R$1 milhão ainda neste ciclo, talvez ainda em 2025. Então, isso aqui, o preço em reais, pode se acentuar se a gente observar um descolamento aí do real em relação ao dólar. Historicamente, os Estados Unidos é uma economia mais livre e mais envolvida do que a economia brasileira, então a moeda dos Estados Unidos ainda é a moeda de reserva global, a principal moeda do mundo, o dólar americano, e historicamente o dólar americano vem se valorizando em relação ao real. O Plano Real começou em 1994, então na época, durante um tempo ali, ele seguiu a paridade 1 para 1, só que com o tempo, então, o dólar, em função da oferta e da demanda, mais pessoas aí demandam dólar, o dólar foi se valorizando em relação ao real. Chegou recentemente a 6 e baixou agora, né? Por alguns motivos, talvez pela questão da queima de reservas aí no Banco Central no Brasil, talvez por conta da taxa Selic alta e nos Estados Unidos uma expectativa de baixa na taxa de juros, enfim, tem alguns motivos, mas em relação à situação econômica e política aqui no Brasil, a situação é muito instável, talvez na verdade a gente esteja falando um ponto um ponto de inflexão aqui no Brasil, onde a gente pode de fato conseguir melhorar bastante, mudar um pouco dessa oligarquia, essa velha oligarquia que sempre esteve no poder aí, dificultando a vida das pessoas, ou a gente pode seguir para um rumo mais estilo Venezuela, o que seria trágico aqui para o Brasil. E quando a gente olha ações específicas aí, por exemplo, o Banco do Brasil, a gente vê o tamanho do problema no Brasil. O Banco do Brasil, o sistema financeiro do Brasil é relativamente desenvolvido, tá, em relação a outros países do mundo. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Banco do Brasil é um banco muito dependente da política nacional, certo? Do Estado. E quando a gente vê um Banco do Brasil, por exemplo, caindo 30% nos últimos 6 meses, aqui a gente não está falando de Bitcoin ou de uma shitcoin qualquer, é o Banco do Brasil caindo 30% aí, é realmente uma situação que levanta uma certa dúvida e uma certa preocupação, ou pelo menos deveria levantar aí uma certa cautela por parte de investidores, porque é sinal de que pode ter algum risco iminente aí no sistema financeiro brasileiro, talvez se o Brasil continuar se afastando do mundo desenvolvido, do mundo livre, Estados Unidos aí, talvez até mesmo Europa, então a gente pode ter um problema gigantesco aqui no Brasil, que pode levar aí para a desvalorização do real e, consequentemente, a valorização do Bitcoin em reais, certo? Porque o Bitcoin ele é cotado em dólar. Claro, a gente não sabe, pode ser também que a situação melhore, eu torço para que a situação melhore. E quando a gente olha, por exemplo, o Ibovespa aqui, né, muitas pessoas acreditam que tiveram algum tipo de ganho no Ibovespa, mas quando a gente corrige simplesmente, por exemplo, pelo dólar, a gente vê que quem comprou Ibovespa em 2010 e segurou até hoje, perdeu dinheiro. Então, sem contar que o dólar, ele se desvaloriza, certo? Tem uma inflação nos Estados Unidos, expansão da base monetária, M2. Então, se corrigir isso aqui pelo M2, então nem se fala. Então, cuidado com a falsa promessa de um ganho que, na verdade, não existe. É um ganho nominal, mas o ganho real, na verdade, não existe. Então, tome cuidado com isso. Enfim, é um assunto recorrente aí na bolha bitcoinheira. Para quem conhece o assunto, é a famosa perda variável, certo? Bom, então voltando aqui para o Bitcoin, máxima histórica, não sei se chegou na máxima histórica aqui em reais, talvez muito próximo disso, porque a gente viu o dólar mais alto recentemente, então ainda não batemos a máxima histórica em reais, o que pode denotar ainda um upside interessante. Então, que bom que o dólar ainda não se valorizou muito em reais, porque dá tempo aí para quem quer comprar ativos em dólar, isso é ótimo, certo? O pior seria se o real estivesse se desvalorizando. Não sei até quando o real vai continuar conseguindo segurar aí um pouco em relação ao dólar, mas espero que o suficiente para que as pessoas que queiram comprar ativos aí cotados em dólar tenham tempo para fazer isso. E próximos passos, então, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre cenários de preços para o Bitcoin. Eu não vou voltar aqui para análise para não ficar repetitivo, mas então, segundo algumas análises aí, estavam prevendo o preço do Bitcoin para este ciclo, talvez ainda este ano, entre 135 mil dólares, as projeções mais conservadoras, e até 220 mil dólares, as projeções mais otimistas, digamos assim, para o preço do Bitcoin. Eu acho ambas as possibilidades
possibilidades possíveis e particularmente olhando alguns indicadores como o Mayer Multiple, como o Bitcoin Rainbow Chart e como o Bitcoin Long Term Power Law, o preço do Bitcoin não parece estar esticado. Até mesmo se a gente olhar o Fear and Greed Index, o mesmo parece estar acontecendo. Deixa eu atualizar aqui porque deve ter subido um pouquinho. Subiu um pouquinho o Bitcoin Fear and Greed Index em 75, mas ainda longe dos 90, que é o que geralmente acontece quando o preço realmente dispara durante um bom tempo, certo? Então, se a gente observar aqui em 2021, no último ciclo aí de alta bastante intenso, então o preço saiu aqui, ó, vamos ver, do topo ali em torno de 6 mil dólares, mas depois quando ele começou a subir estava próximo dos 10 mil dólares e parou só nos 60 mil dólares, certo? Então com o Fear and Greed Index passando de 90, e aqui a gente ainda não teve uma valorização tão abrupta, talvez em função da adoção institucional, do fato do Bitcoin já ser um ativo muito mais relevante aí na economia mundial. Então, por exemplo, são 2,3 trilhões de market cap. Vamos atualizar aqui o Top Assets by Market Cap. Então, o Bitcoin já passou o Google e já passou a Amazon, aí já passou a prata, está atrás só da Apple e muito próximo, olha só, daqui a pouco a gente pode ver o Bitcoin no quarto lugar de maior market cap entre os ativos aí, ações e ouro e algumas commodities aqui. Tem um outro site que é um pouquinho mais completo, que é esse aqui, Asset Market Cap, que é bem interessante aqui, deixa eu atualizar ele aqui. Então, ele considera aqui real estate, ou seja, o mercado imobiliário no primeiro lugar, depois petróleo, depois o yuan chinês, depois o ouro aqui, 22 trilhões de dólares, o dólar americano, 22 trilhões de dólares também, euro, por aí vai, vamos descer aqui um pouquinho para procurar o Bitcoin aqui em 16º local. Então, Bitcoin subiu, Google desceu, prata também subiu, prata teve uma valorização recente e por aí vai. Então, interessante aqui, Bitcoin em 16º lugar aqui nessa lista, já na frente aí de várias moedas, dólar australiano, dólar canadense, da Meta aí, né, do Facebook, do rublo russo, enfim, empresas de petróleo, do real brasileiro, já é muito maior aí o market cap do Bitcoin do que do real brasileiro, Tesla, da moeda da Índia, né, enfim. Vários ativos aqui, muito interessante. Será que a gente em breve verá o Bitcoin passando, por exemplo, o Pound britânico, né? Então, enfim, interessante aqui como o Bitcoin vai subindo nos ativos. E precisa ainda fazer vezes 10 para chegar no ouro, o que é interessante. Porque quando a gente tem a digitalização de um ativo, ele costuma se valorizar, inclusive, em relação à versão física desse ativo, certo? Então a gente tem, por exemplo, hoje em dia o mercado aí, as fitas de DVD, as fitas de vídeo, né, antigamente, e os discos de DVD, hoje em dia é tudo streaming, é tudo feito na internet, então a digitalização das coisas está crescendo bastante, e a digitalização da moeda, a moeda na era digital, a moeda da internet, ou o ouro digital aí, pode ser que ainda passe o ouro. Eu particularmente acho um cenário bem plausível, e se passar o ouro ainda pode fazer vezes 10, então se você está aí pensando que chegou tarde, estude o ativo, né? Eu não acho uma boa você investir em nada que você não conhece, mas estude o ativo, que eu acho que vale a pena entender mais sobre o assunto. Quando a gente fala de Estados Unidos e China, por exemplo, que já estão entre os top 10 detentores de Bitcoin, eles ainda nem começaram a corrida para o ouro digital, porque eles são donos da impressora de dinheiro. Se a gente observar aqui as maiores moedas fiduciárias, aqui temos o yuan chinês e o dólar americano. Então eles têm a impressora de dinheiro, eles podem começar a comprar Bitcoin e entrar fortemente aqui na corrida para o ouro digital, e isso, enfim, pode ter várias implicações. Então, interessante, máxima histórica aí no preço do Bitcoin. Preço ainda não parece estar esticado, Mayer Multiple 1.21 ainda, Bitcoin Rainbow Chart, o preço ainda está, vamos ver, vamos atualizar aqui também, e vamos atualizar o Mayer Multiple. Então, Bitcoin Rainbow Chart ainda está num patamar verde aqui, então entre compra e acumulação. Bitcoin Long Term Power Law está muito próximo aí da linha verde, então a linha média de tendência dessa projeção aqui do preço do Bitcoin estaria em 129 mil dólares, ainda estamos abaixo disso. E o Mayer Multiple subiu agora para 124, aliás, 1.24, mas ainda abaixo da média histórica de 1.30. Então, é muito interessante aí os indicadores, parece que ainda não chegamos no topo deste ciclo. Lembrando, sempre o disclaimer clássico aqui do canal, não é uma dica de investimentos, então eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham para o topo do Bitcoin ainda neste ciclo e para os próximos dias aí? Será que ele vai continuar subindo de forma mais lenta e mais gradual por ser um ativo mais
mais robusto em termos de mercado de capitalização, market cap, e pela adoção institucional, enfim, veremos. E também sobre o cenário de queda, quando que o Bitcoin pode voltar a cair. Então, além dos ciclos que são naturais aí do Bitcoin, então, por exemplo, aqui se a gente observar de 2017 a 2019 caiu 80% aí o preço do Bitcoin, aqui também caiu 70%, de 21 a 22, então o preço do Bitcoin tem correções naturais, tudo que sobe, não sobe infinitamente, né, ele desce e corrige, e são correções naturais e normais, mas ele está se tornando menos volátil, então temos o ciclo de correção natural, que se seguir os padrões aí, a gente ainda pode ter novas máximas históricas nos próximos dias e semanas. O que pode acontecer aí é uma correção em relação à economia global. A gente tem uma economia global extremamente esticada e principalmente pós-políticas de quantitative easing nos Estados Unidos e em todo o mundo. Então, impressão de dinheiro, essa impressão em flow ativos, a manipulação de taxas de juros criando bolhas aí financeiras. Então, a gente tem um cenário bastante delicado na economia global, diga-se de passagem. E aqui, recentemente, quando a gente teve uma correção forte no SP500, a gente teve correção no Bitcoin também. Então, se a gente tiver uma correção na economia global, e aí eu falo principalmente do SP500, a Bolsa dos Estados Unidos, quando eu falo economia global, vocês devem olhar aí para os Estados Unidos principalmente, então a gente pode ter uma correção no Bitcoin. Então, são os cenários aí onde eu imagino que o preço do Bitcoin poderia voltar a cair, mas fora isso, eu acho bastante provável a gente observar novos topos históricos ainda. É um prazer acompanhar este momento, uma honra acompanhar este momento aí com vocês que acompanham o canal. Se vocês assistiram até aqui, então deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.